Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 103. São os 5 primeiros versículos que a gente vai estar. Diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata você, a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Nesse momento, irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para um assunto que ele é muito importante para nós, que é a nossa alma. E é um assunto importante porque existe muita confusão sobre a alma. E hoje eu gostaria de falar então com vocês sobre isso. Nós vamos ver o que é alma, porque há muita confusão, no meio cristão mesmo. Nós temos aqui, eu não sei se vocês perceberam, um salmista que ele está conversando com quem? Com a alma dele. O salmista ele está conversando. E não é toda hora que a gente encontra alguém conversando com a sua alma. Como também não é comum a gente encontrar alguém conversando com o seu corpo. Fica mais durinho. Barriga, encolhe. Cintura, afina. Não. Também não é comum a gente ver, uma pessoa falando com a sua alma, mas aqui a gente tem nesse Salmo 103 um salmista conversando com a sua alma. E mais, ele está chamando a atenção. Ele está brigando com a alma dele, vamos dizer assim. Ele está dizendo assim, bendiga ao Senhor a minha alma. Vamos, bendiga a alma. Aliás, todo o meu ser bendiga ao Senhor. Não é isso que o salmista está falando? Aqui, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos da alma. Viu, sua esquecida? Sabe por quê? Porque é Ele que perdoa todos os seus pecados, sua esquecida. É Ele que cura. O que Ele fala para a alma dele? Sua enferma. É Ele que cura todas as suas doenças. E ele diz mais para essa alma esquecida, gaga, envelhecida, ingrata. Ele diz assim, olha, é Ele que resgata a sua vida da onde? Da sepultura. E ele fala assim, e o coroa de bondade e compaixão. E ele diz assim, é Ele, é o Senhor, que enche o quê? De bens a sua existência, de modo que a sua juventude, mesmo você sendo velho, Ele te renova como a águia. Então esse Salmo 103, eu não vou ler ele todinho, porque eu já falo demais. A gente só vai sair amanhã às 5 horas da tarde. Então, se você ele todinho, você vai ver um salmista propagando quem era o Deus dele, para a alma dele. E não é toda hora que você vê alguém se gabando do seu Deus. Você vê gente se gabando do time de futebol. Você vê gente se gabando no mundo de escola de samba. Você vê gente se gabando dos filhos, da profissão, mas gente se gabando de Deus é difícil, não é? Mas esse salmista aqui, ele é maravilhoso. E não podia ser outro. Tinha que ser Davi. É o salmista Davi, o dono desse salmo. Davi fala com a alma dele, irmãos, como se ele botasse assim ela aqui, na frente dele. E falasse. E ele começa a dar ordens para essa alma. Olha, sua esquecida, você tem mania de esquecer tudo. Você adoece, quem te sara é Ele, o Senhor.
Você é pecadora, ele diz. Você é iníqua. Você não presta para nada. Mas quem te perdoa é Ele. É Ele que perdoa você. É Ele que te resgata da cova, da sepultura, te coroa de graça e misericórdia todos os dias, sua envelhecida. E farta de bens sua existência, e a sua juventude se renova como a da águia. Ele está falando assim, para a alma dele que é esquecida. Então, irmãos, nós aprendemos com esse salmo que nós precisamos saber qual é a importância da nossa alma. Onde a nossa alma se encontra? Porque não é só Davi, pode passar o próximo slide, né? Porque não é só Davi que tem uma alma, nós todas temos uma alma. E você sabe aonde está a sua alma? Davi sabia que a alma dele era pecadora, esquecida, ingrata, que ela adoecia. E você? O que você sabe a respeito da sua alma? Todos nós aqui, se temos um tempo de crente, acho que aqui quase todo mundo tem bastante tempo de crente, não tem ninguém novo convertido. Nós sabemos que Deus, no hebraico, ele é o Jeová Elohim, Deus único, ou seja, único Deus, não tem outro. E nós sabemos também que Ele é o único Deus que tem poder para criar, porque Ele é o único Deus criador de todas as coisas. Então, quando esse Deus único, Elohim, esse Deus que tem todo o poder, esse Deus que é criador, Ele resolve se relacionar com o homem, Ele começa a querer desenvolver uma história com o homem, Ele faz o que nesse homem primeiro? Quem acha que sabe? Que, mãe? Não. Ele faz o corpo. Então, vamos aqui. Está todo mundo vendo isso aqui? O meu modelo? O meu corpinho? O corpinho é daqui para baixo, tá, gente? Ele faz o corpo. O seu resolveu fazer uma grevezinha. E até que você vá ao médico, o médico entra com medicamento, para você se levantar de novo, você vai cair num processo de prostração. Não é verdade? Quer ver uma coisa? O nosso sangue, ele passa do pé, vem, sobe, o coração bombeia, passa por todo o cérebro, cerebelo, aquela coisa toda, que eu não sou médico, e volta, e volta. Mas se o rins começar a ter problema de mau funcionamento, o que acontece? Esse sangue que passa, que está pesado, que o rim não lhe libera as toxinas, toda a impureza começa a ficar pesado. E esse sangue pesado, que o coração bombeia para o cérebro, causa o quê? Prostração, uma depressão. E aí essa depressão, ela não é psíquica, ela é uma depressão, esqueci o nome agora, ela é uma depressão orgânica, isso mesmo, orgânica. Porque o teu sangue está pesado, está cheio de toxina, aquilo que tinha que ser eliminado, impurezas, não é eliminado, o sangue fica pesado, você começa a ficar numa prostração. E até que o médico dê um remédio para levantar o funcionamento do teu rim, você fica numa depressão, numa prostração. A minha cachorrinha essa semana, né, mãe? As meninas estão prostradas, porque o baço e o pâncreas dela está aumentado, por causa de uma gastrite pesada. E ela está prostrada, não come, não faz nada. E assim como está acontecendo com a minha cachorrinha, acontece com o nosso organismo. Uma unha que inflama, o meu olho está doendo. E às vezes a gente não se dá conta de agradecer. A gente se sente a pior pessoa do mundo quando a gente tem tudo. Quando a gente quase perde, que nem a médica, você podia ter perdido a tua visão, minha cachorra arranhou a minha vista com a pata. É que você dá conta, meu Deus, eu podia estar cegueta, né? Ficar só com uma vista. Ia ser difícil de me adaptar. Mas a gente não se dá conta, né, de como Deus aprimorou o nosso corpo, como Ele é rico em detalhes. Né? Ele olha para o lado, fez gente de toda cor, todo tipo de cabelo, todo tipo de altura, gente magra, gente gordinha, gente violão, gente sem ser violão, cabelo preto, cabelo ruivo, cabelo liso, cabelo cacheado, né? Não.
tudo quanto é tipo de cabelo. Deus é muito rico. E assim a gente vai vendo a nossa história sendo escrita através do nosso corpo. Quantas quedas você teve que deixaram cicatrizes? E você sabe contar todas elas. Essa eu caí da bicicleta, essa eu caí do morro, essa eu quebrei o dente, porque eu caí no chão. Você não vê, mas você sabe que ela existe. Por quê? Porque ela está na alma, por isso que você não vê. Ela está na alma, na parte intelectiva. Porque assim como nós temos blocos, né, de órgãos, nós temos 2 rins, 2 pulmões, um coração, 2 pares de olhos, e temos a audição, o paladar, e cada um tem uma função nesse corpo visível, não é verdade? Nos faz falta, não é verdade? Até um dedo mindinho faz falta, faz a gente andar mancando, um joelho. Assim é na nossa alma, quando nós, nesse corpo invisível que a gente não vê, mas ele existe, porque Deus criou, porque o homem é alma também, ele botou blocos de aparelhos. E cada aparelho desse, ele é importante como o nosso corpo físico é importante, tanto o intelectivo, quanto o ativo, quanto o emocional. Você vê o raciocínio? Nós somos o único ser racional. Mas você vê o raciocínio? Mas ele existe. Você vê o resultado do raciocínio, né? Mas você não vê o raciocínio, mas ele existe. Mas onde ele está? Na alma, na parte intelectiva. A memória, você vê a memória? Mesmo você diga, eu sou meio desmemoriada, mas você tem uma memória. Você vê a memória? Não. Mas você acredita que ela existe? Sim, porque você lembra de coisas da tua infância, do teu passado, da tua história. Então ela existe. Atenção! Por mais que a criança, a gente estuda muito em pedagogia e psicologia, déficit de atenção, comportamento, aquela coisa toda. A gente sabe que tem crianças que têm déficit de atenção. Bruninha, mãe, a professora vivia chamando a atenção. Mãe, o Bruno tem que falar terra, 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 porque ele estava na lua. Déficit de atenção. Mas ele tinha atenção. Onde que fica a atenção? Você não vê a atenção, mas todas vocês estão com atenção em mim. Na alma. Então assim a gente percebe que essa alma, ela é um corpo invisível, que a gente não vê, mas que foi criada por Deus. E os reflexos, Andréia? Você vê os reflexos? Você acha que o reflexo está no seu músculo? Tem um AVC e fica paralisado. Vê se você vai conseguir ter reflexo. Fica na alma, no aparelho positivo, diferente do intelecto, é um outro aparelho. Sentimentos, emoções, paixões, na alma, no aparelho chamado afetividade, o afetivo. E quando você pensa que tudo isso existe, mas você não vê, você diz, como? Eles fazem parte da alma e às vezes a gente não entende isso. Um corpo invisível que Deus deu ao homem. Então, se no grego, passa aí, Soninha, no grego o corpo é soma e a alma é psique, a alma está tão próxima desse corpo, tão ligada, tão intrínseca a esse corpo, porque Deus criou esse corpo, logo depois Ele criou a alma. Está tão ligada diretamente que essa alma, ela afeta diretamente o corpo e ela é afetada pelo corpo. Sabe aquele ditado? A Soninha sempre fala, eu falo tudo errado de ditado, mas acho que dessa vez eu vou falar certo. Mente sã, corpo são. Não é? Não tem um ditado assim? É verdade. Essa alma está tão ligada ao corpo que se ela afeta o corpo e ela é afetada pelo corpo. Quer ver? Você está muito bem. Semana passada estava muito bem. E aí chegou a notícia. Nosso pastor amado de Leme faleceu. Chorei. Né? Vocês também que conheceram ele. Ou então alguém muito amado de vocês morre. E aí chega aquela notícia. Irmã, sabe aquela pessoa que você tanto ama? Morreu. Você começa a chorar. O que aconteceu, irmão, com vocês? Você teve uma reação, pode passar, Saninha, psicossomática. É aquilo que os médicos chamam de psicossomática, uma doença psicossomática, uma reação psicossomática, que é a reação da alma, psique, afetando o soma, o corpo. Então é por isso que é psicossomática. Psique e corpo.
soma no grego, psicossomático, uma reação da alma que afeta o corpo. Então, quando alguém te dá uma notícia triste que afeta o seu aparelho afetivo, a sua afetividade, ela está ligada muito às glândulas lacrimais. Então você chora, porque cada aparelho desse da nossa alma está ligado a determinados órgãos do nosso corpo. No caso da lágrima, né, a tristeza, essas emoções, a alegria está muito ligada a algumas glândulas. E aí essas glândulas nos fazem chorar. Por quê? A nossa alma afeta o nosso corpo e a gente chora. Então tudo que afeta a sua alma vai afetar o seu corpo. Vocês já viram pessoas quando estão aflitas, nervosas, elas ficam muito nas mãos? Elas ficam trêmulas, elas ficam geladas. Por quê? A aflição da alma, os médicos dizem que atinge as glândulas sudoríparas dela. Já viu pessoas que começam a... Eu começo a tremer, por quê? Quer ver? Hoje eu estou tremendo menos, porque eu estou nervosa. O meu nervoso afeta a minha mão. Eu sou normal, não tenho Parkinson. Então, doenças. A verdade é que toda a nossa alma é afetada e há uma reação nos nossos corpos, que os médicos chamam de psicossomática. Daí vem as doenças na alma que afetam o nosso corpo. Quando estamos muito estressados, cansados, nós podemos começar a ter problemas de quê? Estômago, não é? Muitos problemas de estômago é por causa disso, reações da alma, muito cansado, muito aflição. Outros perdem o sono, outros têm dores na coluna, outros têm úlcera na córnea, outros têm náuseas, outros falam que o maior índice de doença nos ossos, reumatismo, reumatoide, quer dizer, é porque reações de muita aflição, de muito estresse, que vai sobrecarregando o corpo e a pessoa fica com essa doença. Com essas doenças nos ossos, no estômago, enxaqueca, mal-estar, prostração, depressão. A depressão orgânica e às vezes até a psíquica. Reações psicossomáticas. Muito problema para resolver na nossa alma. O nosso corpo vai sendo afetado. Então, um grande número de doenças são reações, são problemas da alma que vão danificando o nosso corpo. Então, esse corpo invisível que Deus criou para estar ligado a esse corpo material, nós precisamos prestar muita atenção nele. Só que Deus também, Ele não podia estar ligado ao corpo, porque Ele não é corpo, Ele não podia estar ligado à alma, porque Deus não é alma. Deus é Espírito. Então Deus faz o que no Éden? Todo mundo já estudou aqui, no Éden tem que saber. Só para o Espírito. Eu criei o homem para mim, eu quero ter relacionamento com ele, só que eu não sou corpo, eu não sou alma, eu sou Espírito. Então Ele vai e sopra no homem. E esse homem, esse espírito, vamos botar que esse espírito é esse aqui, passa a ter vida. André, espírito e alma são a mesma coisa? Não. Eu não estou aqui para discutir tricotomia, dicotomia, porque não interessa, gente. Eu estou aqui para falar da Bíblia. Se você abrir Jó 32:8, eu não vou, você só anota. Se você abrir Provérbios 20:27, vai falar de tudo isso que eu vou te explicar agora. Passa aí os slides. Mas eu só escolhi um, porque se eu for falar tudo, a gente não sai daqui hoje. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. E aí, o que Paulo fala? Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito claro na Bíblia. Nós temos um corpo, que você vê, nós temos um corpo invisível, que é a nossa alma, e nós temos o Espírito. Então Deus cria o Espírito do homem, esse Espírito que vai conectar. É isso aqui que te conecta a Deus, não é a alma e não é o
corpo. O que te conecta, que te liga, que te faz sentir a presença de Deus e chorar é o Espírito. E Ele cria, e daí você pode ter certeza que era uma maravilha. Esse Espírito conectado em Deus abastece a sua alma, né? Esse Espírito alimentado em Deus, como era de Adão e Eva, ele te alimenta, e o corpo era perfeito. E essa alma era perfeita, era maravilhoso. O Adão tinha problema nos rins, depressão, angústia, dor na coluna, estresse, náuseas, problema na tireoide, problema nos ossos, mas não, porque esse corpo conectado em Deus, alimentado diretamente em Deus, ele leva esse corpo, essa alma perfeitamente. Porque é o Espírito do homem, a parte que liga o homem, que conecta o homem a Deus. E assim a Bíblia diz que o homem, Deus fala, e tudo que eu criei foi bom, e era bom mesmo. E eles viviam um deleite. A Bíblia diz que o homem vivia na expectativa da visita de Deus. Ele fazia tudo, ele governava tudo perfeitamente, ele não se cansava, ele não se estressava cuidando de tudo aquilo que Deus deu para ele governar. Ele não passava mal. Hoje aquelas vacas me deram muito trabalho, Eva. Ai, a fauna, a flora, não, era tudo. E eles se deleitaram. A Bíblia fala que todo dia, na virada da tarde, entre 5 e meia e 6 horas, Deus ia o quê? Visitar esse homem. E eles se deleitavam no Senhor, tanto Eva como Adão. E eles conversavam, e eles se alimentavam de Deus, e era tudo lindo, maravilhoso. Mas, André, eu não quero saber desse mais, não. Tudo perfeito, esse corpo, essa alma. Mas, um dia, Deus disse assim para a mulher, né? Essa mulher, que era perfeita, espírito, alma, corpo, ela recebeu uma visita. Só que não foi a visita de Deus. Foi a visita do diabo mesmo, da serpente, né? Vamos dizer assim. E Deus tinha dito, olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas a que está no centro, a do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Não coma. E aí ela recebeu essa visita. Né? E para encurtar assim, a história que todo mundo conhece, o homem comeu e o homem morreu. E o que morreu do homem? A alma. Adão continuou tendo sentimentos. Porque a primeira coisa que veio foi o sentimento de pecado, de culpa, de erro, de abandono, de nudez. Foi o corpo? Foi esse aqui que morreu. Ó. Morreu. E agora, esse homem, essa alma que foi feita para ser dirigida, que eu falei, por quê? Por esse Espírito, essa alma está perdida. E ela diz assim, e agora? Eu fui criada por Deus para ser dirigida pelo Espírito, para ser conectada em Deus, alimentada e ser perfeita. Só que agora eu estou no meio do mar como um navio sem bússola. O que vai ser de mim? E sabe o que acontece? Essa alma dá uma olhadinha para o lado. O que ela encontra agora, depois do pecado? Um espírito que estava no mundo. Existe um espírito no mundo, não existe? Quem é que governa esse mundo? E esse espírito que estava no mundo começa a dirigir. Não é mais o mesmo espírito. Ela fala assim, ó, não é mais aquele, mas é um espírito e eu preciso ser governada. Porque a alma ela foi feita para ser governada pelo espírito. Então ela começa a ser governada pelo espírito desse mundo. Então, essa alma deixa de ser uma alma espiritual e passa a ser uma alma carnal, uma alma mundana. E toda vez que você lê na Bíblia carne, mente carnal, é tudo falando dessa alma mundana, vira-lata que ela virou. Que é, por quê? Porque agora ela não é mais dirigida pelas coisas de Deus, porque o espírito que conecta o homem, Deus está morto, essa alma fica vira-lata. Ela está sendo dirigida pelo espírito do mundo, ela vai começar a gostar de comer lixo.
Uma alma que gosta de lixo é uma alma que se deleita em quê, irmãos? Imoralidade, maldade, inveja, cobiça e tudo que vem do mundo. Porque o mundo, eu não estou falando desse mundo criado por Deus, a criação que também foi atingida pelo pecado, mas eu estou falando do mundo como um sistema, e como sistema, ele é dirigido, produzido e fundado por Satanás. Então essa alma humana agora, ela passa a ser uma alma impura. Por isso, irmãos, que o mundo está do jeito que está. Por quê? Aí você vê, como é que tem alma que se deleita na pedofilia, mas não tem, irmãos? Outro dia deu que um professor abusou de uma criança, professor de educação física. Porque essa alma agora vira lata, que não está mais conectada em Deus, porque está morto o espírito, aquilo que conectava a Deus, ela começa a gostar de lixo. Ela começa a gostar de prostituição, não é? Ela começa a gostar da mentira, da fofoca. E aí é por isso que Paulo, em Romanos 7:24, ele dá um grito para essa alma dele. Olha o que Paulo grita: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quando nós estamos dizendo que nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Deus nos achou e nos salvou, é porque você, antes de ter Jesus, você carregava a morte. O teu espírito nasce morto. Por isso que Davi fala: em pecado não me concedeu minha mãe. Nós estávamos mortos, separados de Deus, porque isso aqui, depois de Adão, nasceu morto. E você carrega. Por isso que ele fala: miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo? Porque todos nós carregávamos um espírito morto. E Paulo fala isso porque é algo interessante, porque na época dele existia o suplício romano, ou chamado suplício do morto. Irmãos, isso é uma coisa horrorosa. Quando uma pessoa cometia um erro, né, eles esperavam alguém morrer, e quando aquele alguém morresse, vem cá, por favor. Isso é o suplício romano. Agora você imagina aqui um cadáver. Esse cadáver está bonitinho e cheiroso. Fica aqui de frente para as irmãs de lá. Ele amarrava. Bota assim, eu vou me atrasando isso. E aí eles atavam, irmãos, a pessoa que cometeu o delito ao cadáver. Agora, você imagina, essa daqui é morrer antes de morrer, Então, eles amarravam muito. Não demora muito, irmãos. O defunto começa a se decompor, a soltar pedaços, a soltar água mal cheirosa. E aquilo tudo atado, grudado em você. E daqui a pouco não é só o defunto que está fedendo, irmãos. Você também. É ou não é? Ah, não vou nem pensar, me dá até arrepio. Aquele cheiro, e você atado, porque eles atavam, perna com perna, cabeça com cabeça. Imagina aquilo saindo, aqueles pedaços, você grudar. Mas é questão de grudar bem a pessoa. Isso era o chamado suplício do morto, ou suplício romano. E você sem poder se livrar daquilo. E aí, Paulo diz assim, né? É um exemplo. Paulo deu um exemplo perfeito. O que você daria a alguém que viesse, Marcelo, e te desatasse desse morto? E te desse um banho? E depois de dar um banho, te desse veste nova, te levasse para casa? O que você daria? E Paulo fala: foi isso que Jesus veio fazer. Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, Ele traz vida. Ele tira aquela morte que você nasceu com ela, e esse espírito, o espírito, quer ficar vivo não? O espírito fica novamente vivo, e você volta a estar novamente conectado em Deus. Porque foi isso que Jesus fez. Ele tirou de você esse corpo sujeito à morte. E tem gente que não valoriza isso, porque a igreja hoje podia estar muito mais cheia. Eu não estou sendo chata, eu estou sendo verdadeira. Vocês têm noção do que Jesus fez? Isso é só um exemplozinho, tem muitos outros que Paulo dá.
Ele te livrou desse corpo de morte. Você carregava a morte em você. Por isso que você não sentia prazer na bebida, no cigarro, na prostituição. Podia dar todo o ouro do mundo e você dá toda a bolsa do mundo, cada bolsa nova que sai, você quer mais porque você não encontra a satisfação, porque essa alma é vira-lata, imunda. A tua satisfação só vem quando você está conectado em Deus. Mas se você não tiver um encontro com Ele, essa alma nunca vai estar satisfeita. Pode dar ouro em pó para você, pode dar uma bolsa por dia para você da Vitor Hugo, você não vai estar satisfeita, porque essa alma é vira-lata. E esse homem foi feito para ser conectado a Deus, mas Deus fez isso. Mas agora, de novo, André, esse mais me dá arrepio. De novo, você tem um grande problema. Que isso, irmão? Agora Deus me deu vida, o meu espírito está vivo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é verdade. Mas o tempo vai passando, o palavrão não sumiu. Você adora chegar no serviço mais cedo para ver piada imoral. Aquela bebidinha, só uma cervejinha, ninguém está vendo no mercado, eu vou comprar, botar um saco de arroz e a cervejinha continua. A revistinha de prostituição continua. O site pornográfico, é só hoje. A minha carne. Tu acha que é a carne? Não é a carne é a alma. Tua alma, lixo, que gosta de lixo. Mas eu não estou conectado em Deus? Irmãos, quando você vem para Jesus, você vem na estaca zero. O que aconteceu quando você vem para Jesus? Que agora você recebeu o quê? O poder do Espírito Santo para guerrear com essa alma vira-lata. Só que essa alma agora pensa assim, tô frita. Porque quando você é do mundo, você bebe, você não tem nada que te acuse, não é verdade? Você bebe, você fuma. Mas quando você vem para Cristo, aí você começa, poxa, eu tenho que parar de fumar, porque Deus não gosta disso. Só que essa tua alma vira-lata, ela vai guerrear. Ela vai querer fazer aquilo. Ela vai dizer, tô frita. Agora esse espírito voltou a viver de novo. Só que essa alma já está habituada, porque ela nasceu. Diferente da de Adão, ela nasceu governada pelo mundo, pelo sistema do mundo. Então, ela já nasceu vira-lata, ela já nasceu gostando de lixo. E aí ela vai falar assim, agora essa alma quer ir para a igreja todo dia. Esse espírito quer que eu leia a Bíblia. Mas eu não quero ler a Bíblia, eu quero ver a novela. E aí começa a briga. Aí é o que o Paulo fala. Passa aí, Soninha. Pois a carne, eu botei para você entender que carne ali é mente, a tua alma, mente carnal, desejo que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o quê? Recebeu Jesus, que a nossa natureza carnal foi embora. Ela só vai sumir completamente quando nós recebemos o nosso corpo glorificado lá na eternidade. Aqui, essa alma continua vira-lata. Essa tendência do pecado continua. Porque a tendência da alma, irmãos, é sempre para a morte, mas do espírito é para a vida. Então vai ter guerra. Aí você pensa, não. Eu vim para a igreja, eu sou salva, eu estou liberta. Não, uma coisa está. A gente vai soltando essas áreas da nossa vida, às vezes é gente mentirosa, porfia, é bate-boca. Tem gente que sai de casa e vai bater boca com o vizinho, gosta. A alma da pessoa gosta, se ela não bater boca, ela não é ela. Coisa dessa alma aqui, ó, esse lixo. Estava habituada com isso. Mas a cura ela acontece à medida que nós vamos deixando esse espírito de vida operar na nossa alma, controlar a nossa alma. Deus, eu gosto, mas eu não quero fazer porque eu sei que não te agrada. Deus, eu odeio essa pessoa porque ela me magoou, mas eu não posso odiar. Porque o Senhor disse que o crente não pode ter ódio do outro. Isso é obra da carne, não é? Eu adoro a mentira. Tudo que eu conto, eu boto uma mentirinha no meio. Mas eu não quero mais ser mentiroso. Vai entregando essas áreas, mas fala de verdade. Eu gosto. Não fica, eu não gosto, mas eu não como. Se fala a verdade, você gosta, porque a carne, a alma, ela gosta de lixo, gente.
E essa alma é um corpo invisível muito sério. Você precisa estar de olho nele todo dia. E não é porque você é crente, dá uma bobeirinha. Um diazinho que você não está conectado em Deus, essa alma se levanta. Tu está batendo boca com teu marido, com teu filho, com a vizinha, com o médico, com o padeiro. Por que muita gente, depois de crente, casado, anos na igreja, cai no adultério? Deixou de vigiar, deixou de estar conectada. Essa alma que tem tendência para a prostituição cai. E a Bíblia diz que isso é obra da carne. Todos nós temos essa tendência. Temos que estar de olho. E hoje um dos grandes males da humanidade é a depressão. Só que ela sempre foi estudada, desde o século IV, por Hipócrates. E ela era chamada, eu descobri, pelo... a depressão de Scrooge. Isso só trata de depressão, não trata da alma. Mas eu descobri isso aqui. De humor negro ou melancolia. E hoje ela tem o nome de depressão. E ultimamente ela se avoluma. Por quê? Por causa da qualidade da vida do homem do século XXI. Da capacidade que nós temos de criar novidades, novas tecnologias, novas coisas. E todos os dias eu tenho que aprender algo novo, eu tenho que me adaptar. E esse processo, a Sônia estava conversando comigo, toda hora tem uma tecnologia nova. Daqui a alguns anos não vai existir tal profissão, então aquelas pessoas que estão nessa profissão têm que, né, Sônia, se adaptar para uma outra profissão. Ela estava me explicando, ela falou assim, uma coisa de louco, você fica doida, porque vai ter profissões que daqui a 10 anos não vão mais existir. Onde vai estar essas pessoas no mercado de trabalho? Novas tecnologias, novas descobertas. Esse homem, essa alma vai criando, e esse processo de adaptação é tão difícil que ele cansa tantas pessoas, traz um desgaste tremendo, que você cai numa depressão. E aí essa depressão não é a depressão orgânica por causa de um mau funcionamento de uma tireoide, ou de um rim, ou daqueles órgãos que a medicina chama de garis do corpo, né, que filtram as impurezas do corpo. Essa depressão, ela é psíquica, acúmulo de lixo, de adaptações, de pressão na alma. E sabe o que isso cria no homem? Nessa alma, e você não está conectado em Deus. Você tem Deus, mas você não lê a Bíblia, você não ora, você não jejua, você não pratica mais. E aí você vê crente irritado? Uma irritabilidade tão grande, porque você não percebe o reflexo disso. Vai no trânsito, no banco. Minha mãe te contou que ela estava na fila, uma menina nova olhou para ela e passou à frente dela. Aí quando o moço falou assim, quem é o próximo? Mas sou eu, ela. Não é nada, senhor. Aí o senhor, não, é a senhora sim. Aí falou, não é nem discutir, era eu mesmo. Irritabilidade na fila, em tudo, ninguém quer mais esperar. Na igreja, você dá um bom dia pro irmão, bom dia, eu sou para você, porque o meu carro enguiçou, eu vim para a igreja. O irmão vem e fala, glória a Deus, eu tenho um carro, enguiçou. Tem gente que queria ter um carro. Irritabilidade, acúmulo de lixo que vai pesando a sua alma, e daqui a pouco você está com a depressão e nem sabe por que começou. Lixo. Vê Big Brother, novela da Globo, que só ensina lixo, só joga lixo, toda entulhada de lixo você tá, e você quer o teu corpo, e você quer chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Pastor é fraquinho. Não, pastor é fraquinho, não, tua alma está cheia de lixo. Tua alma está cheia de lixo. Aí você bota a culpa no pastor, na igreja, você está cheio de lixo. Big Brother, prostituição, palavrão, bebedeiro. O que eu mais hoje vejo, porque infelizmente as mídias sociais denunciam, é crente beber e acha bonito, é visível o copo de cerveja. Ainda faz assim, ó. E acha bonito. Meninas da igreja alimentando a alma carnal com bermudinhas aqui, ó. Nem a calcinha da minha sobrinha, que é pequenininha, é assim, tão pequena. Nichos da alma, e a gente quer chegar na igreja e está conectado com Deus. Submete essa alma a Deus. Essa alma que gosta de lixo. Seja sincero, Deus, eu gosto, mas eu quero mudar. E aí, o processo de cura começa a acontecer. Às vezes a gente se preocupa tanto com o corpo físico na academia. Vai médico. Tem gente que é hipocondríaco, vai médico.
Ai, meu cabelo está caindo. Ah, tem hoje que relaxar demais. Você tem que cuidar do seu corpo. Tem que cuidar. Eu levei uma bronca porque eu demorei a olhar. Ela falou que a infecção pela arranhadura da pata da minha coxa podia cegar minha vista. Não mais pela arranhadura, mas pela infecção. Não seja relaxado. Mas também tem gente que só cuida do físico, e esquece de cuidar da alma. E não consegue ter resultado. O médico dá aquele levanta leão. E a pessoa tá... Porque nem eu estou assim também, ultimamente. Mas eu tenho que tentar cuidar da minha alma. Não cuida da alma, não vai ter resultado. Porque às vezes é muito mais. Muita gente chega na igreja com problemas da alma, irmão. Alma cheia de bicho. Quer que o pastor, a igreja, faça em um culto aquilo que psicólogo, psiquiatra, médico não faz. Em um ano quer que a igreja faça um dia. E se não faz, vai embora da igreja. Essa igreja é fraca, não tem poder de Deus. Não, você que está cheio de lixo. Deus meteu um empregado. Almas danificadas que precisam ser tratadas, almas mundanas. Por isso que você vê, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Olha o cemitério para ver que o teu corpo vai virar. Começa a cuidar da tua alma, do teu espírito. Começa a submeter essa alma. A alma desce. Quem manda aqui é o espírito que me conecta a Deus. O grande problema depois do pecado é que a gente esqueceu do que a gente deveria lembrar, que é o Deus Criador, que fez todas as coisas, que nos faz respirar, comer, viver. Não tem ninguém aqui que pode dizer assim, Deus não foi fiel comigo. Tem alguém que pode dizer assim, Deus não foi fiel? Deus tem que cuidar de você. Você pode até achar que não é bom, mas é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Ele te der mais coisa, porque Ele sabe que você não tem estrutura para aguentar. Você vai, ó, se pirulitar. Tem crente que tem o melhorar de vida e esquece de Deus. Vai ficar no iate e não vai vir para a igreja. Então Deus não dá o iate. Essa é a verdade. E a gente lembra daquilo que a gente deveria esquecer. Tem gente, irmãos, se você for conversar, a gente que tem muito tempo de igreja, nascemos na igreja, você vai conversar com a pessoa. Já viu o rosário de igreja católica? Que é uma bolinha, você vai... Para na Ave Maria, não, na Salve a Rainha, né? Acho que é Salve a Rainha, aquele bonequinho de ferro que tem depois do rosário. Só que tem pessoas que não. Chega na Salve a Rainha e ainda está contando. Por quê? Eu era pobre, necessitado, meu pai me batia, minha mãe era isso. Mas irmã, você tinha casa? Tinha. Mas você não falou que você tinha uma casa. Irmão, seu pai emprestava, mas sua mãe era boa. Minha mãe era boa, te deu, mas só vê o que é ruim. Não consegue ver o lado bom da vida. Vem para Jesus, é invejoso, é cobiçoso, que é o do outro. Ele não quer igual, quer o outro. Que é o marido do outro, que é o filho igual do outro, que é a roupa do outro. Não olha e fala assim, poxa, Jesus tem cuidado de mim. Eu tenho uma casa, eu tenho saúde. Quantas pessoas estão ali no pastel, gente? Que a gente, depois do pecado, a nossa alma é tão ingrata que a gente só não... Poxa vida, eu queria ter um carro, ir para a igreja de ônibus. Graças a Deus você vem de ônibus. Tem gente que está em cima de uma máquina, não pode nem andar, numa cadeira de rodas. Você ainda pode pegar um ônibus. Que a nossa alma ficou ingrata. Por isso que Davi fala, bendiga minha alma e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Essa alma ficou muito ingrata. Quando a gente olha para a nossa vida, seja... Sabe, qualquer uma de vocês têm motivos para falar assim, Senhor, obrigada, eu vou passar a eternidade toda te agradecendo, porque o Senhor tem cuidado de mim desde que eu nasci. O Senhor me botou numa boa família, me deu uma mãe maravilhosa, me deu um filho bom, me deu um marido bom, mas tem gente que não. O meu marido, às vezes, o defeito não é nem no marido, o defeito é em você. Ingrata. Para de olhar para o que você não tem. Comece a agradecer pelo que você tem. E que Deus tem cuidado de você. Para de olhar que a outra tem isso, viaja. Por que eu vou reclamar porque eu não viajo para o exterior, o outro viaja? O problema é do outro, irmão. Tem Deus, ó. E, ó, viagem no exterior não te conecta a Deus, não te dá paz. Senão o rico não se suicidava de depressão. Tem tudo. Tem tudo que se mata. Pensa na alma, psique. Em tudo. E não é feliz porque não tem um espírito verificado. Você tem, mas às vezes você é ingrata.
Andréia, tem chance? Tem. A Bíblia, quem tem Jesus sempre tem chance, sempre tem esperança, sempre tem força, sempre tem poder para acreditar que as coisas vão mudar. Porque a Bíblia diz o quê? Agora, se você tentar sozinho, você não vai conseguir. Mas se você pedir para Jesus, Ele vai te ajudar. Porque a Bíblia fala que Ele fala assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Agora, comigo, vocês podem fazer. Mas eu não posso. Irmão, eu não sei qual é o seu problema, mas pode. Uma hora a cura vem, uma hora a solução vem, uma hora essa alma aprende a submeter. Como? Ora, jejua, vem para a igreja, vem para a escola dominical, se possível vem para o culto das mulheres, participe da comunhão, leia a sua Bíblia todos os dias. Você não alimenta teu corpo todo dia? Teu corpo físico todos os dias você tem que comer, senão você desmaia. A sua alma, esse corpo invisível, ela também. Como que ela se alimenta? Com a palavra de Deus. Se você não alimentar essa alma, você vai ficar magrinha, magrinha, magrinha. E aí, ela vai ficar vira-lata. Ah, mas André, eu nunca gostei de prostituição. Olha o que você está falando. Glória a Deus que você nunca gostou de prostituição. Mas você já teve ciúme? Eu não vou nem pedir para ninguém levantar a mão, porque sempre eu vou ter que levantar a minha. Agora essa menina, eu tenho até. O que você está olhando? Mas é por causa de uma história, né? Não que ele tenha dado motivo, não era isso. O que você está olhando, Sam? Isso é horrível, gente. Graças a Deus, eu me libertou. Acho que eu estou ficando velha, eu estou melhorando. Minha alma está melhor. Estou submetendo ela mais a Deus. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo diante dele. Ah, não, nunca tive isso. Você já teve inveja? Passa aí o slide minha. Você já bateu boca? Você já foi alguém que... Não, tome conta, irmão. Você é um anjo. Porque eu luto. Eu luto ainda hoje com algumas coisas dessas. Se você fala para mim, não, eu vou achar que tu é santa. Tu até anjo, está no nosso meio para guardar a igreja, né? Porque a gente luta, tem coisas que é uma luta. Porque é obra da carne. E Paulo fala, aquilo que eu não queria fazer, eu faço. E o que eu deveria fazer, eu não faço. Paulo, apóstolo Paulo, hein? Ele que caiu do cavalo na estrada, que viu Deus, ficou meio cegueta. Aí você vai dizer para mim que não. Graças a Deus, você não tem espírito de prostituição. Todo mundo tem, não, mas tem umas mulheres que tem sim. Que adoram. Eu tinha no meu trabalho, elas se reuniam para falar de safadeza que elas tinham feito no final de semana. Elas já nem me chamavam, até não, gente, ideia crente, me chamavam de ideia. Ai, gente que gosta, compra e bicha lá de homem pelado. Não é só o homem, não, irmãos. A gente tem que ser sincero, porque a gente é do mesmo material, nossa alma é igual a deles. Você é safadinha, admite, eu sou safadinha. Às vezes a gente vê irmã na internet, como é que é? Se eu pudesse, Aí eu, Jesus, misericórdia dessa alma, submete essa alma. Eu vou falar da Ana Maria Braga, só gosta desse garotão, a pessoa também. Mas, gente, coitada, é assim, não estou julgando, não, são coisas. Tem irmãos que às vezes a gente está conversando com ele, eu é que fico sem graça, porque eles são do palavrão, e aí eu é que fico sem graça, porque a gente que. Não sou santa, não estou falando que eu sou santa, não. Eu também tenho minhas lutas com a minha alma, com essa mente carnal, todas nós temos. Mas nós podemos vencer. Eu não concordo com o psicólogo que falou que não tem cura para as doenças da nossa alma. Esse psicólogo não conhece Deus. Tem sim. Ah, é adulto, vai morrer adulto. Não. Pau torto vai... Não, eu não acredito nesse ramo da psicologia que pau que nasce torto morre torto, porque não conheceu o carpinteiro de Nazaré, porque ele conserva. Ah, mas André, crente é tudo santo. Não, eu não sou santa. Às vezes eu quero um pau lá em casa. Minha alma fala mais alto, né? Vira lá, mas eu estou submetendo. Hoje em dia eu estou menos, não tem mais ciúme de santo. Mas eu tinha, graças a Deus. E aí eu vou contar um testemunho, porque foi uma luta. Essa mensagem era para eu ter pregado. Pode parar agora com o testemunho